Oi, gente, tudo bem? Sou eu, Radassa. Saudades de vocês. Gente, hoje nós vamos abordar aqui assuntos relacionados com pais e filhos e também cônjuge. O primeiro e-mail de uma amiga minha, uma pessoa muito querida, gosto muito dela, mas ela está passando um problema assim terrível no casamento, porque o marido dela tem um filho adolescente, já quase maior de idade, que liga para o pai justamente na hora em que o pai tem compromisso com ela. Ele já faz meio propositalmente, tipo, sabotando a relação do pai e da madrasta. E tem um e-mail também de um rapaz que ele sofreu de depressão, ainda bem que ele está encaminhado, os pais dele pagam psicólogo. Infelizmente, por causa da pandemia, ele ficou sem ter aquela assistência maior, porque ele não podia ir até o consultório da psicóloga, e ele fala que a mãe dele arrumou um namorado via online e não dá atenção para ele. A mãe não conversa com o filho. O filho quer conversar com a mãe, gente. Moram na mesma casa e não conversa. São dois estranhos. E esse rapaz, ele sofre por isso. Então, depois da vinheta, a gente vai abordar com muito carinho, com muito respeito e muita empatia esses dois e-mails que eu recebi. Gente, clica no sininho, dá joinha, porque o YouTube precisa entender que esse vídeo tem alguma relevância para ajudar mais pessoas. O meu canal não é monetizado, mas se vocês não derem like, não comentarem, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante, não está ajudando ninguém, porque o YouTube quer pessoas vendendo coisas, ditando moda. E esses assuntos assim de espiritualidade, de conversas, de terapias assim informais, eles não querem que apareça muito. Então, por favor, por caridade, eu peço para você, por gentileza, dá o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, faça um comentário, ok? Muito obrigada, já volto já. Então, né, gente, vamos aqui, retornando aqui o e-mail da minha amiga, a inicial do nome dela é a letra D, ela é muito querida, um beijo pra você, D. A gente conversa bastante, né? Radassa, oi, que a paz de Deus esteja sobre você. Meu companheiro tem um filho do casamento anterior, meu enteado, um adolescente. Esse menino tem um perfil bastante materialista, mora com a mãe. A questão é que meu companheiro tem uma dependência emocional muito grande, doentia desse filho único, tá? É filho único. E assim faz todas as vontades do menino. Meu companheiro é verdadeiramente um refém dessa dependência emocional. Parece que estou querendo competir com o garoto, mas não é. Não é desse jeito, Radassa. Eu até trouxe ele para morar aqui em casa para fazer o meu companheiro feliz, mas não deu certo, claro. A questão é que isso vem comprometendo demais a nossa relação, mas nós podemos estar até nós dois em um programa de casal ou na intimidade, que se o filho dele chamar, ele larga tudo e vai correndo a atender o pimpolhão. Gosto muito do meu companheiro, ele me trata bem, mas essa dependência emocional que ele tem do filho, que o filho não está nem aí para o pai, então é uma relação assim, também desproporcional, porque o filho não está nem aí para o pai, ele sabe que o pai faz tudo o que ele quer, né, D? Vai minando aos poucos a nossa relação. Teria alguma simpatia para equilibrar essa dependência emocional desse filho? Grata, tem sim. Primeiro de tudo, Dê, você tem muito bom senso, achei legal seu e-mail de você querer que o garoto fosse morar com o pai, para fazer o pai feliz, mas olha, eu conheço adolescente que é desse jeito mesmo, e o pai, sabe por que ele é assim? Você também já deve ter imaginado, que é porque ele se separou da mãe, então pode ser que ele tenha aquele sentimento de culpa, claro, que não tem nada a ver com você, é o sentimento que esse homem carrega, então ele quer ser, tipo, ele quer falar que ele é um pai presente, e ótimo, que bom que ele é, mas só que esse menino já tá grande, não é? Já tá, né, bem grandinho, daqui mais uns dias ele passa, né, a maioridade. Então o que vai acontecer? Aos poucos esse menino vai, né, de repente arrumar uma namorada, vai sair com os amigos dele e vai também largar o pai, né? E quantos casos aí de pais que não recebem nenhum telefonema do filho, como você está dizendo aqui, descrevendo ele, e eu acredito em você,
porque você sempre demonstrou muita honestidade, muito bom senso em tudo que você fala, eu tô comprando aqui tudo que você tá falando, porque dá para sentir a verdade em você. Então, o seu marido já pensou lá no futuro como é que ele vai sofrer? E outra, né, o pior de tudo, esse menino tá atrapalhando, né, ele tá sabotando o seu relacionamento. Que coisa, né? Liga pra você sabendo, liga pro pai dele sabendo que o pai dele está com você, é um horário seu. E claro que você fica sem voz ativa dentro dessa relação. Como é que você vai falar alguma coisa, não é? Depois seu marido pode falar, ele é meu filho, ele vai ser meu filho para sempre. Você não, né? Mulher, esposa, a gente pode trocar. E eu tô vendo muito bom senso em você. E não é isso. Você tá querendo proteger o seu casamento, você tem todo o direito. Todo o direito. Se ele fosse um filho legal, que se portasse com o pai, telefonasse, fosse aí também, não é? Na casa do pai, visitar o pai, independente se ele dá bem com você ou não, que isso não é desculpa. Quem ama o pai vai atrás, não é? Procura o pai. E pelo jeito aqui você não tem nenhum assim problema com ele, nenhum problema grande assim, né? De não conversar, você não, pelo menos não descreveu aqui. Proteja o seu casamento com Salmo 21. Às vezes esse menino não faz nem porque ele quer, mas é porque sabe como é, né? No fundo ele ficou aquela criança que queria ver o pai e a mãe dele juntos, né? Então sem querer ele auto-sabota inconscientemente. E para fortalecer aí a relação, vamos trabalhar primeiro, fortalecer o seu casamento, equilibrar aí essa força, tá? Restaurar ainda mais o seu casamento. Claro que daqui a pouco tá minando, vai enfraquecer a relação de vocês. A gente não quer. E a gente não vai fazer nada, e nem é direito nosso fazer alguma coisa para separar pai e filho. Isso é um pecado, porque eles têm ligações espirituais muito fortes. A gente não tem esse direito de mexer em livre-arbítrio, não é? A menos que a gente estivesse lidando aí com energias de baixas esferas. Mas eu não lido com isso e você também não é esse tipo de pessoa, né, Dê? Então, reza o Salmo 21 todos os dias, pedindo fortalecimento do seu casamento. Reze primeiro para o seu anjo da guarda, depois para o anjo da guarda do seu marido. Pede para fortalecer a relação de vocês, para melhorar a comunicação, trazer paz, melhorar esse vínculo que você tem, ficar mais forte. Agora, esse menino, você não vai pedir para Deus, claro, a gente, como eu já falei, não temos esse direito de pedir nada para Deus para separar pai e filho. Deus me livre e guarde fazer uma coisa assim. Mas você pode fazer alguma coisa para ele sair de perto aí de você, entendeu? Então você fica com seu marido e esse menino, porque ele tá querendo inconscientemente te afetar. Entendeu? Porque ele ficou com aquela ideinha de criança, que era um papai e mamãe juntinho. Eles, mesmo você não tendo nada a ver com essa separação, ele vê você como uma pessoa que tá ali no meio, e você não é essa pessoa. Querida, reza para Nossa Senhora do Desterro, acende uma vela numa terça-feira, pede para Nossa Senhora do Desterro tirar esse menino, essa implicância que ele tem. Por isso que é bom a gente detectar o problema. Essa implicância que ele tem. O seu marido também tem a dependência emocional do filho. Nós vamos falar disso, tá? Pede para esse menino esquecer o seu casamento. Pede para ele ser feliz. Pede para ele arrumar uma namorada, amigos legais. E para ele ter um relacionamento saudável com o pai. Sem ele ser abusivo, sem ele ficar querendo tirar o pai dele, assim, ai, vem aqui, porque isso daí não é legal. Agora, como é que você vai falar pro seu marido uma coisa dessas? Vocês vão brigar, Dê. Agora, você pode com muita, assim, delicadeza ir falando, assim, né, que tem essa ruptura, não é? Normal, gradual entre pais e filhos, porque filho é pro mundo. Um dia esse menino resolve viajar ao mundo, como é que seu marido vai ficar? Então, você tem que já também falar pro seu marido que ele tem que estar, com muita delicadeza, claro, que ele tem que estar preparado para isso, não é? Uma coisa legal para cortar um pouco essa dependência emocional, não cortar o relacionamento entre pai e filho. Eu não sei se você acredita em São Manso. Tem um santo aí chamado São Manso. Ele amansa um pouco essa dependência emocional. Ele amansa nervosismo de marido, sabe?
São Manso Tiamansi, fala assim o nome do seu marido completo, e pede para ele amansar essa dependência emocional doentia que ele tem pelo filho dele. Vai fazendo isso todo santo dia. Não precisa nem acender vela. Um dia que você achar que deu certo, você faz uma doação de alimento para um morador de rua que tem uma idade mais avançada, ou para uma moradora de rua que tem um filho, ou que esteja grávida, porque a gente tem que devolver coisas boas que a gente recebe. Então, eu sempre falo para procurar dar ajuda para morador de rua. Quando a gente ajuda morador de rua, eu não sei o que acontece. Eu acho que Deus acaba tendo muita misericórdia da gente, mas eu sei que muita gente pensa assim, mas ele usa crack, esse morador de rua. Não vai nessa não. Usuário de droga, infelizmente, ele é um ser humano doente, mas ele também sente fome. Você não está dando droga, você não está dando dinheiro. Quando você vê essa melhora, compra um pratinho de comida e dá para um morador de rua. Tá bom, amiga? Um beijo grande, ó. A gente vai se falando. Você me conta quando melhorar, tá? Vai melhorar. Fé, determina. Não pede assim para Deus mendigando. Já agradece que tudo melhorou, que esse menino, ó, procurou o rumo dele, seu marido tá mais forte emocionalmente falando, tá menos dependente. E já agradece como se já estivesse tudo acontecendo da forma que tem que ser. Da forma que tem que ser, de acordo com a vontade de Deus. Porque também, olha, não é legal isso daí que esse garoto tá fazendo, tá? Beijo grande pra você. Agora o caso do rapaz, vamos ver aqui. O nome dele eu vou dar inicial, é J, a letra J. É um rapaz, eu achei você tão educado, você tem um futuro bom, viu? Tô olhando aqui, tô vendo a sua aura, você tem uma aura boa, viu, moço? É que ele mandou o e-mail dele, tem a foto, né? Então, você tem aura boa, eu não te falei quando eu respondi. E você, né, quer que eu não te identifique, eu não identifico ninguém aqui, tá? Mesmo se você quiser. Eu gosto muito de você e vejo todos os seus vídeos. Olha, muito obrigada, viu, Jota? E ele tá falando aqui pra mim que ele tá tendo muitos problemas de fundo emocional. Ele queria contar muito isso daqui pra mim. E pede uma ajuda, né? De qualquer maneira que eu puder ajudar, mesmo um conselho, não é? E infelizmente, o Jota se sente muito rejeitado pelos pais. Eu me sinto muito rejeitado pelos meus pais, Radassa. Às vezes eu sinto que não tenho ninguém, fico muito sozinho. Minha mãe quase não fica em casa e quando fica, não conversamos. Minha mãe passa o tempo todo conversando com o namorado no telefone, mas não pergunta nem se eu estou bem. Já tentei me matar e penso nisso quase todos os dias, ainda mais com essa pandemia. Eu vivo sozinha em casa, às vezes a vida não faz mais sentido. Eu fazia terapia antes da pandemia, eu gostava muito, eu me sentia acolhido pela psicóloga. Acho que ela é a pessoa que mais se importava comigo, queria continuar. Meus pais têm até condição, mas eles não se importam e acham que não melhora em nada. Não sei mais o que fazer, Radassa. Jota, pelo amor de Deus, não se mata por causa de ninguém. É fácil você ouvir isso saindo da boca de alguém que não está ali na sua pele. Vamos supor que se você se matar, é um alívio que você vai ter na sua mente, assim, um alívio que você está vendo a morte como uma solução rápida para um problema que você tem. Mas olha, ser solitário faz parte da natureza humana. Você tem que gostar um pouco mais da sua companhia. Ser solitário faz parte da vida, não tem nada de errado em ser solitário. Também não adianta você estar cheio de amigos e não ter uma amizade verdadeira. Agora vamos falar sobre os seus pais. Aqui eu fiz uma anotação rápida que eu captei, mais ou menos, né, o que eu posso dizer para você nesse momento. Você tem que aceitar os seus pais como eles são. Dependendo da característica que eles têm, que eles fazem, os erros, essa distância que eles têm de você, você tem que ser grato a eles, porque foi através deles que você está aqui, que você é esse rapaz tão iluminado. Você não vê luz em você, mas eu vejo uma luz muito bonita e não é à toa não. Você tem proteção divina. Você tem que aceitar os seus pais, eles têm sentimentos. Os seus pais eram duas pessoas completamente diferentes que se casaram, dois seres humanos
com individualidade. Mas você conheceu os seus pais sendo seus pais. Então você tende a colocá-los de uma forma diferente, porque também a relação é diferente, é uma relação espiritual muito forte entre pai e filho, pai e mãe. Mesmo adotivo, não interessa, não interessa. Mas você também, eu não sei até que ponto, não conversa, eles não conversam comigo, Radassa, é o que você está falando aqui, mas você já tentou ser um pouco mais atencioso? Eu não estou, assim, falando que você que é o errado, mas nós filhos temos, assim, mais aquela posição de humildade perante os nossos pais, um pouco mais de humildade. Então, quando você acorda e pergunta, ai mãe, pai, vocês dormiram bem? Já é um bom começo, já começa uma conversa. Não é esperar também, você não está falando aqui, mas talvez será que pela casa ter essa dinâmica de ninguém conversar um com o outro, né? Você talvez acha que você está sendo falso em perguntar como é que eles dormiram. E se eles acharem estranha essa pergunta, você só responde, eu me importo com vocês. Eu quero construir uma ponte com vocês. Mas fala isso de uma maneira legal, tranquila. Não precisa jogar que eles não te dão atenção, né? Porque também você tem que sanar essa solidão aí, que você acha que é totalmente errada. Você tem que gostar de ficar com você, porque a gente não vai ter gente o tempo todo, 24 horas conosco. Nós nascemos sozinhos, nós estamos dentro da nossa mente sozinhos. E aí, sem querer, Jota, você acaba idealizando uma família, não é? Que existe na sua mente. Claro que eu também, na sua idade, tive esses mesmos questionamentos. Pensa que não. Eu também achava que não recebia atenção, não é? Dos meus pais. O meu pai abandonou a minha família, eu era criança. Então, claro que eu também cresci com esse sentimento de rejeição, porque a gente que é filho, a gente pensa que nós somos os culpados por essa rejeição. Depois que eu comecei a ver o meu pai como uma pessoa separada, um indivíduo, um ser humano com qualidades e defeitos, eu comecei a entendê-lo mais. E isso levou a eu perdoá-lo. Eu não estou conversando com meu pai atualmente. Não é porque eu não quero, é porque ele é uma pessoa problemática, ele tem problemas psiquiátricos graves, então ele precisa de um tratamento, porque ele é muito agressivo. Então eu não vou me colocar na frente de uma pessoa que pode me jogar de uma escada abaixo, né? Então ele tem dinheiro para se cuidar, ele não se cuida porque ele não quer. Então eu vou fazer o quê? Então esse problema é que você é filho único, por isso você não está vendo. Também o mesmo problema acontecendo, vamos dizer, com outros irmãos seus, né? O problema talvez seria muito pior se você tivesse irmão e você fosse o único filho rejeitado, vamos dizer assim. Então, na minha família, os meus outros irmãos, coitados, né? A gente chegou a essa conclusão, que a gente tem que perdoar o nosso pai, aceitar os defeitos dele, sermos gratos por estarmos aqui, termos essa ligação espiritual, mas não depende só da gente. Tem que ter também um feedback da parte dele, concorda? Da sua mãe também. Você mora com a sua mãe, parece que seu pai mora fora de casa, né? Você pode um dia ligar pro seu pai, não ter uma resistência, não ter um bloqueio, não achar que está sendo falso. Porque a gente, quando a gente é adolescente, a gente acha, eu nunca liguei pro meu pai. Se eu ligar hoje, né, ele vai achar que eu sou falso, que eu tô com algum interesse. Dá um primeiro passo, procura o seu pai, né, procura o pai, né, quando melhorar essa pandemia aí, ou vai falando com ele pelo Zoom, e aí pai, tudo bem? Não fica achando que o seu pai vai achar alguma coisa não, a menos que o seu pai também foi criado assim, não é, sem atenção. Às vezes ele também foi uma pessoa carente, você já pensou nisso? Que sua mãe também foi uma pessoa carente e a gente só dá o que a gente tem, não é? Mas às vezes eles não te dão essa atenção porque também eles não receberam. Agora, se eles foram filhos bem criados, que receberam atenção, aí é uma conversa completamente diferente. Esse foi o caso do meu pai.
ele tinha atenção e tudo, até uma certa idade, aí os pais dele se separaram. E aí eu também comecei a imaginar, talvez também ele não se sentiu rejeitado. Tá, isso não dá o direito dele rejeitar os filhos, mas é um comportamento, fica um círculo vicioso, você tá entendendo? Então, com a minha mãe já não teve muito disso. Minha mãe foi, tipo assim, a gente fala que nos Estados Unidos mãe é helicóptero, né? Que não sai de cima do filho, né? Então, eu não podia nem respirar, minha mãe estava atrás de mim. A minha mãe estava sugando meu pulmão, respirando comigo. Então, eu não tive esse problema, né? Mais um dia, você tem que também entender que você vai cortar o seu cordão umbilical. Você também vai ter sua família. E não pense você que isso demora muito não, porque os anos passam muito rápido. Então você deu o primeiro passo de manhã. Tente conversar com sua mãe uma hora que ela chegar. Oi mãe, tudo bem? Você tá bem? Né? Antigamente, né, o contato assim, com os pais era também meio difícil. Criança não podia falar na mesa. Eu não podia falar na mesa quando meu pai estava em casa. Então, uma coisa legal que a gente fazia, assim, para ter um pouco de atenção do pai e da mãe, era pedir bênçãos. Pai, me abençoa, mãe, me abençoa. Claro que hoje em dia, né, tem gente que acha isso feio, tem vergonha, e não tem nada de errado. Eu vou criar o meu filho, sempre a hora que ele quiser pedir uma bênção para mim, ele vem e pede. A hora que ele quiser telefonar, ele ter total acesso. Talvez sua mãe, ela é daquele tipo de pessoa que quer ter a privacidade dela total. E às vezes ela faz isso conscientemente. Não vá se matar por causa de ninguém, que não vale a pena. Nem por pai, nem por mãe, nem por namorada, nem porque alguém te magoou. Não vale a pena que você morre e essa pessoa continua viva aí. E não fica achando você que todo mundo tem sentimento de culpa porque alguém se suicidou por algo que alguém fez. Não é todo mundo que tem sentimento de culpa não, porque esse suicídio, você está querendo se matar porque é uma forma que você está querendo chamar a atenção dos seus pais. Mas tenta chamar a atenção dos seus pais por um lado legal, uma coisa positiva. Eu entendo a sua dor. Eu já também, quando eu era adolescente, é normal a gente ter essa confusão mental, por conta de hormônio, a gente está crescendo. Olha, Jota, o nosso cérebro só vai ficar prontinho, adulto, crescido, com personalidade formada aos 25 anos. Então você não tem culpa de ter esses pensamentos, só evita, tenta ser uma pessoa legal com você, se olha de manhã no espelho e fala, eu me amo, faça essa auto-hipnose, eu sou especial para mim, você vai começar a emanar energia legal, sabia? Não que você não tenha, porque eu senti a sua energia através da sua fotografia aqui no e-mail, tá? Na sua foto do seu e-mail. E se não fosse, eu não ia falar isso pra você, tá? Jamais, eu jamais mentiria uma coisa dessa. E invista, né? Aí nessa relação de perguntar como é que você... Mãe, como é que você tá? Mãe, eu vou sair agora na rua, você quer alguma coisa? Vai fazendo a sua parte. É o que eu fiz a minha vida inteira com o meu pai. Eu fiz a minha parte. Igual eu sempre falo para os meus irmãos, e nós conversamos, principalmente eu tenho um irmão muito próximo, eu falo, eu fiz tudo o que eu pude, tá? Se Deus me guarda, eu partir dessa terra, eu vou em paz. É isso que você tem que fazer, você tem que fazer a sua parte. A gente não pode obrigar as pessoas a gostarem da gente, dar atenção pra gente a hora que a gente quer. Nem em casamento você vai ter isso, nem quando você tiver seu filho vai ser assim. Então, tenha paciência, aceite seus pais como eles são. Aceite que seus pais têm defeitos, têm sentimentos, têm fraquezas. Tem problemas também, às vezes é psicológico. Às vezes, olha, eu vejo muito adulto, a gente diagnostica aqui nos Estados Unidos, muito adulto casado com filho que tem problema, assim, problema de autismo leve. E, embora eles casem, tenham assim, um namorada, também tem autismo. Não consegue criar um vínculo a mais. Não tem, né, aquela coisa que, né, a gente sabe que é de pessoas típicas, né? Então a gente chama eles de atípicos. Quem sabe seu pai e sua mãe tá dentro de um espectro bem leve de autismo. Ou, às vezes, até você. Eu também já me considerei, certa ocasião da minha vida, que eu pudesse estar, né, dentro do espectro do autismo. Porque eu também tive muita dificuldade de acessar amizades, driblar essa solidão. É normal, gente, não tem nada de feio
ou pejorativo, ou tentar diminuir alguém, falar que ela tem ali um pouquinho de autismo. Às vezes a pessoa tem, gente, não tem o que fazer, mas a gente passa a entender melhor se a pessoa realmente tem, né? Procurar respeitar a privacidade dela, ela não quer falar, ela não tá afim de falar, deixa. Meu pai, eu ligo lá, e aí, tudo bem? Ah, não quero falar, tá bom, tchau. Respeita o espaço do seu pai e da sua mãe, como eu te falei, tenta, vai todo dia tentando, não leva tudo a ferro e fogo. E vai cortando esse cordão umbilical, porque um dia também você vai sair de casa. Um dia você vai ter sua vida, você vai querer ter seu espaço, você vai ter sua família. Pode ser, né, que você planeje isso. Ou pode ser que você viaje aí para algum país. Você tem condições, por que você não faz um intercâmbio? Vai aprender línguas, vai se valorizar, vai fazer uma faculdade e vai cortando o cordão umbilical de forma saudável. Não é deixar também seu pai e sua mãe largados, aí sem nunca mais conversar. Porque é natural ter essa discrepância em relacionamento entre pais e filhos. Mas a gente com maturidade tem que tentar sanar. Não existe relação entre pai, mãe e filho perfeita. Tem altos e baixos, certas fases na vida. Tem gente que consegue manter uma coisa mais constante, um respeito mútuo. Tem gente que não consegue. Eu peço, né, a gente pede pro nosso pai fazer tratamento, ele não quer, mas agora eu vou botar a minha vida em risco. Meu irmão vai botar a vida dele em risco, vai levar criança, neto, para ele surtar e bater. Ele mora completamente afastado da família, porque ele não é só assim conosco. É assim com várias pessoas, só que ele é esperto também, né? Ele não arruma confusão com homem, só arruma confusão com mulher, com idoso, com a minha avó, né? Já tentou surtar, bater na minha avó. Então você vê, não existe família perfeita. Por mais que você seja evoluído espiritualmente, mentalmente, sempre tem um na família que parece que é uma prova, assim, assim, um karma mesmo. Então leva isso daí com suavidade. Porque eu tenho certeza que você vai se dar bem na sua vida. Tenho total, clara, absoluta certeza. E eu vou estar aqui para quando você tiver melhorado aí, pelo menos melhorado um pouco aí essa parte sua aí, com você. E a gente tem que estar bem com a gente para a gente querer né, se dar bem com as outras pessoas. Não adianta a gente não estar bem com a gente e esperar que todo mundo venha, dar atenção, dar carinho. Não é? Outra coisa importante, só salientando aqui, relação profissional entre a sua psicóloga. Você se sente acolhido, eu acho legal, eu acho muito legal a sua psicóloga, parabéns para ela, tá? Só que também, claro, você sabe que relação entre psicólogo e paciente é uma relação, assim, profissional. Você se sente acolhido por ela, mas ela não tem aquela obrigação de estar ali, é uma relação profissional. Você tem uma relação com seu pai, com sua mãe, uma relação parental. Quando você tiver um amor, assim, que você gosta, vai ser uma relação erótica amorosa. Quando você tiver uma amizade, vai ser uma relação, né, que a gente chama, assim, em teologia cristã, ágape, né? Então, cada pessoa você tem um tipo de amor. Quando você tiver filhos, vai ser um amor filial, entendeu? Então a gente tem diferentes amores, diferentes vínculos ao longo da vida, às vezes mais assim intensos, depois vão gradualmente, né, diminuindo, ou às vezes também se mantêm estáveis ao longo da vida. Então tente entender que isso pode ser uma fase, tá? Você não falou como que você era na infância. Eu acredito que seus pais também podem ter sido um pouco ausentes, porque a vida moderna os obrigaram a ser assim, porque eles têm as profissões deles, eles dão tudo para você, como você falou, seja grato a eles por tudo que eles têm providenciado a você, e tire também, vamos dizer assim, a vantagem, tá, dessa oportunidade que a vida te deu de ter uma família com uma situação financeira estável. Vá viajar, vá se encontrar, vá fazer uma viagem, não é? Onde você pode. Você não falou a sua idade, eu acredito que você deve estar perto dos 18 anos, que você tem cara de jovem. Se você tiver aos 17, vá planejando, fazer um intercâmbio, vá viver sua vida,
ame-se. Sua mãe, com certeza, ela gosta de você. Seu pai também. Eles não estão sabendo demonstrar. Hoje as pessoas estão bloqueadas para mostrar amor. E hoje tudo que você vai fazer, mesmo sendo filho, você também está bloqueado, porque não teve aquela conexão ali, né? Aquele diálogo, aquela relação aberta de carinho, de beijo, de abraço, de sentimento, de família, né? Então você tá arredio a dar o primeiro passo. E às vezes também os filhos são orgulhosos. Eu falo isso também porque em certas épocas da minha vida eu fui muito imatura, bem jovem e bem orgulhosa, não queria conversar com meu pai. E tem gente que fala, não pensa assim não, porque ele te abandonou. Eu sei, ele me abandonou, mas ele abandonou também aos meus irmãos, não só a mim. E adotou filhos, o filho de uma ex-companheira dele. Então eu tenho assim coisas assim que eram revoltantes até. E eu falei, quer saber, eu não vou ficar carregando esse saco de angústia, de ódio, de raiva, de sentimento de rejeição, não, porque eu não fiz nada. Ele é adulto, ele deveria me proteger, ele deveria ter me dado mais carinho. Ele não deu, agora eu vou fazer o quê? Eu tive que me reinventar, então reinvente-se. Vá viver a sua vida. Você tem muita luz mesmo. Vá viver a sua vida e dá o braço a torcer quando for preciso. Eles são seus pais, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, humildade, amor, paciência, respeito. Você tendo isso, você já fez sua parte, viu, Jota? Você já deu um passo legal, só de perguntar, só de estar indo fazer um tratamento psicológico. Mas não fica com esse sentimento de rejeição, não. Embora eu entendo você, é normal a gente se sentir rejeitado por um pai, por uma mãe que não conversa, mas isso daí você tem que solucionar dentro de você, tá? Que a gente, como eu já falei desde o começo, nós somos seres solitários, por mais que a gente esteja disperso na multidão. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Tem gente que dá sorte, né, de ter alguém do lado segurando a mão na hora de partir, mas não é todo mundo, não. Então, acostume-se com a solidão, que ela é uma coisa normal e ela pode ser muito positiva. Você pode aproveitar o seu tempo, você fica em casa, a maior parte do tempo vai estudar. Vai aprender outra língua. Vá fazer uma coisa produtiva. Abre uma empresa online, faz alguma coisa. Aproveita a sua vida. Você é lindo, perfeito e maravilhoso. Que a paz do Senhor esteja sempre sobre você, Jota. E eu tenho fé e eu já estou agradecendo a Deus e aos anjos divinos pela transformação da sua vida que já está acontecendo a partir deste momento. Gratidão, meu irmão. Fique bem.